Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 15, Lucas 22, 61 e 62. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, havendo saído, chorou amargamente. Este é um texto muito conhecido que fala sobre a negação de Pedro na hora da prisão de Jesus. E muito se fala nesta ação de Pedro negando a Jesus, o que Jesus já havia profetizado, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E isto aconteceu. Mas o que eu quero pensar nesta manhã é o final. E, havendo saído, chorou amargamente. Esta é a grande diferença que pode existir entre as pessoas. As pessoas agem de uma maneira incorreta e acham que estão tranquilos, agindo corretamente. Isso acontece até mesmo em relação à Bíblia. Isso acontece porque muita gente prefere desconsiderar o ensino bíblico para atender às suas vontades pessoais. Pedro não desconsiderou o ensino bíblico. Pedro não desconsiderou a palavra de Jesus. Simplesmente, Pedro, naquele momento, negou a Jesus. Mas logo que Jesus olha para ele e ele se lembra das palavras de Jesus, ele se retira e ele chora amargamente. Ele se arrepende de ter negado a Jesus. Esta é a grande diferença. Hoje, as pessoas negam a Jesus e não se arrependem. Muitas pessoas condenam Pedro por essa atitude, mas é bom lembrar que essa atitude é plenamente justificável. Mas por que isso era justificável negar a Jesus? Porque naquele instante, Pedro ainda não estava revestido do Espírito Santo. Isso só aconteceu depois da ascensão de Jesus. E naquele grande dia de Pentecostes, dia da festa judaica de Pentecostes, Pedro e os demais apóstolos são revestidos pelo Espírito Santo. E ele agora tem condição, e isso está lá em Atos 4, ele agora tem condição de chegar diante das autoridades judaicas, colocar o dedo em riste e dizer: vocês o crucificaram. A grande diferença agora é que Pedro agora tinha em si a ação do Espírito Santo. Nós nos convertemos e, se somos realmente convertidos, nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós. E mesmo assim, em alguns momentos, nós negamos a Jesus. Mas precisamos ter a mesma coragem, a mesma disposição de Pedro. Ao perceber o erro,
arrepender-se, chorar amargamente, pedir perdão a Jesus e continuar na nossa caminhada, não mais negando aquele que deu a sua vida por nós. Pedro, naquele instante, ele até tinha razão. Hoje, nós já temos a ação do Espírito Santo conosco. É claro que a nossa fraqueza humana, em alguns momentos, vão fazer com que nós vacilemos. Mas quando isto acontecer, precisamos nos levantar, pedir perdão e continuar a nossa caminhada. E Jesus vai entender a nossa posição e vai nos perdoar. A palavra é arrependimento. Que este domingo seja abençoado para todos nós. Amém.